Neemias capítulo 6, versículo 2, 3 e 4, amém? Diz assim: Sanbalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congregamos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque desejaria esta obra para ir convosco. E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Somente até aqui, amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração essa noite, a respeito desta palavra poderosa que Deus colocou no coração dos irmãos. Um tema poderoso, um tema forte, um tema de restauração na sua vida, um tema de reconstrução, um tema que Deus vai mudar a sua vida através dessa palavra, dessa campanha. Já foi contado o testemunho nessa noite, e se a gente for contar, a gente vive de testemunho. Nós que somos crentes vivemos de testemunho da parte do Senhor na nossa vida. Nós vivemos pela fé, porque nós sabemos que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus nessa noite, amém? Irmãos, nós voltarmos um pouquinho nessa noite nos capítulos, voltarmos lá no capítulo 1 de Neemias, nós podemos ver que um dos irmãos de Neemias chega a ele com a notícia em que a cidade dos seus pais, a cidade de Jerusalém, está sendo atacada, está sendo destruída, e os muros derrubados e as portas a fogo. Nós podemos ver que alguns dos judeus que naquela cidade ficaram, alguns dos judeus que voltaram do cativeiro babilônico, vão ter que recomeçar a sua vida, vão ter que recomeçar a sua história de vida, porque nós podemos ver que quando Deus dá a permissão que o rei de Babilônia entra dentro de Jerusalém para destruir o templo do Senhor, nós podemos ver que o povo vai ficar sem acesso ao templo, o templo vai ser restrito, porque até então Deus fazia presente naquele templo, até então Deus fazia presente, a sua presença, a sua glória habitava no meio do povo. E nós podemos ver que quando Deus permite o cativeiro babilônico do povo, para que o povo saia de Jerusalém para entrar no cativeiro babilônico, nós podemos ver que o povo, eles perdem a presença do Senhor, perde a glória do Senhor. E no meio do cativeiro, no meio dessa destruição, nós podemos ver que no meio dela vai surgir dentre os judeus uma frase bem conhecida dizendo: e acabou-se, foi a glória do Senhor. Interessante que nessa frase eles puderam sentir que naquele momento em que eles estavam passando, eles sentiram a presença do Senhor indo embora de Israel. A glória do Senhor estava indo embora de Jerusalém. E não é interessante que quando a glória do Senhor sai do meio de Jerusalém, o interessante é que quando a glória do Senhor sai do meio do povo, o povo esquece que um dia a glória do Senhor se fazia presente. O povo esquece que um dia a presença do Senhor habitou naquele lugar. O interessante é que Deus não desiste daquilo que Ele escolheu. Deus não desiste da promessa que Ele fez na nossa vida. Deus não desiste daquilo que Ele fez na tua vida. E Deus não desistiu daquilo que Ele fez na vida do povo de Israel. O interessante é que Israel tinha uma promessa. O interessante é que o povo judeu tinha uma promessa do Senhor. Promessa essa que se estende até os dias atuais. Promessa essa que habitou no meio do povo. Promessa essa que habitou no meio das crianças, das mulheres, dos jovens, e que estava presente naquele ambiente. Uma promessa tão grande que traz para nós nos dias de hoje, para que
que nós sejamos alcançados por ela. A bênção do Senhor estava sobre Israel, mas Israel se distancia de Deus por conta do pecado. Israel se distancia do Senhor porque em certo momento começou a pecar contra o Senhor, e Deus não trabalha com o pecado. Deus não trabalha com quem está ali naquele buscando o pecado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um pecado vai chamar outro pecado. Enquanto mais o povo vivia em pecado, mais de Deus ia se distanciando, mais o povo ia ficando longe da presença do Senhor. Então Deus decide sair do meio do povo, Deus decide sair do meio de Israel. Deus permite o cativeiro acontecer, sim, assim como na nossa vida também Deus vai permitir que o cativeiro chegue até a nossa vida. Deus vai permitir que a luta chegue até a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando Deus quer ungir alguém, quando Deus quer preparar alguém, quando Deus quer preparar o crente, Ele vai permitir que o deserto chegue até a nossa vida. Talvez o entendimento humano é impossível de raciocinar e chegar até os pensamentos de Deus, mas da forma que Deus trabalha é perfeita. Da forma que Deus trabalha, o homem não pode parar, não pode intervir aquilo que Deus está fazendo. E quando Deus permite, e quando Deus usa o deserto, quando Deus usa a luta para te escolher, escolhido não tem direito de escolha, escolhido não tem para onde ir, escolhido não tem como fugir da promessa do Senhor. Sabe por quê? Deus pode levantar na tua vida uma promessa grande, assim como foi feito nessa noite um testemunho. O diabo também pode abrir uma porta para te distanciar da presença de Deus. Ele pode levantar algo para te afastar de Deus, mas eu quero te dizer nessa noite que quando Deus te escolhe, quando Deus levanta uma promessa na tua vida, o diabo pode tentar destruir o projeto de Deus na tua vida, mas eu vim aqui nessa noite te dizer: aquilo que Deus fez na tua vida, o homem não pode parar, porque quem levantou foi Deus. O interessante é que Deus permite aquela situação acontecer num povo de Israel, porque mesmo o povo pecando contra o Senhor, porque Israel é uma cidade santa, uma cidade escolhida por Deus, mas mesmo assim o povo pecando, mesmo assim Deus se distanciando do meio do povo, Deus ainda fazia presente ali naquele lugar. Talvez na nossa vida hoje, tem dia que a gente vai se levantar da cama, tem dia que a gente vai vir para a igreja e não vai sentir a presença de Deus, porque o deserto que nós estamos passando, o deserto que nós estamos enfrentando, vai nos fazer olhar e dizer que Deus não está ali perto, mas Deus se faz presente no meio do nosso deserto. Mesmo o povo pecando, mesmo o povo se distanciando de Deus, o Deus fazia presente, o Deus de Israel, o guarda de Israel estava presente ali, mesmo o povo fazendo isso, pecando contra Deus. E quando o povo peca, quando Deus se afasta ali, retira a sua presença, o templo é destruído, algo acontece. Porque muitas das vezes, pastor, a gente tem aquela mania, né, de profetizar aquela palavra em Ageu capítulo 2, dizendo que a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. Mas muitas das vezes nós só lembramos da parte boa da história. Se nós observarmos para quando Deus quer fazer algo novo na nossa vida, Deus tem que destruir algo na nossa vida.
Às vezes, para Deus fazer algo novo na tua história, Deus vai ter que arrancar da tua vida algo que te atrapalhava. E para Deus fazer algo na vida do povo de Israel, Deus permitiu a destruição do templo para que a glória dele se manifestasse no meio do povo. É assim no meio da nossa vida. Às vezes vai doer, vai. Às vezes profetizamos bênção na nossa vida, mas nós devemos lembrar que a qualquer momento, a qualquer hora, o deserto de Deus vai chegar para a nossa vida, e é no deserto que Deus vai forjar a nossa vida, vai forjar o nosso caráter, aquilo que nós aprendemos, aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que você aprendeu na sala de teologia, o que você aprendeu no deserto não vai servir de nada. Sabe por quê? O que vai servir para nós no deserto é a água e o pão, é o pão e a água. Aquilo que Moisés, a Bíblia diz que aquilo que Moisés aprendeu no Egito não serviu de nada no deserto. O que serviu para Moisés no deserto foi a glória do Senhor, foi a presença dele. E eu quero dizer para você nessa noite, o que vai te servir nesse deserto é a glória do Senhor na tua vida. Eu posso sentir Deus nessa noite aqui. O Cristo que ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, no terceiro dia ele ressuscitou e se faz presente aqui nessa noite. E após esse momento, olha só, Deus levanta. Neemias recebe essa palavra, e é uma palavra de tristeza, porque uma hora ou outra a adversidade vai bater na nossa porta, uma hora ou outra a doença vai bater na nossa porta, a porta fechada também vai chegar. E Neemias recebe essa notícia dizendo que a cidade de seus pais, onde estavam os sepulcros de seus pais, estavam sendo destruídos, os muros foram derrubados, as portas a fogo. Ele recebe essa notícia e a Bíblia disse que ele cai em tristeza. Irmãos, você que prega, você que canta, a pastora que lidera uma igreja, uma hora ou outra a adversidade bate e a gente vai se entristecer, não tem como. No meio da nossa caminhada algo vai acontecer que a gente não queríamos, mas a notícia vai ter que chegar de uma forma ou outra. Mas o interessante é que quando Neemias recebe a notícia, sim, ele se entristece, ele se cai em tristeza. Mas você vai observar que dentro da palavra ele diz, a própria Bíblia diz, que ele passou a jejuar e orar. Talvez você não entendeu nessa noite. A tristeza chegou até Neemias, o deserto chegou até Neemias, a adversidade chegou até ele. A Bíblia diz que ele se entristeceu, mas ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar se lamentando pelo caminho, ele disse, olha, eu vou jejuar e vou orar mesmo assim, porque eu sei que no meio dessa tristeza, Deus está levantando um novo cenário. Deus está dizendo para alguém nessa noite, eu estou levantando um novo cenário na tua vida, eu estou levantando uma nova história. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, uma página manchada na nossa vida não altera o fim da nossa história. Talvez você manchou a tua vida em algum momento, mas eu quero dizer nessa noite, hoje é noite de restituição, hoje é noite de restauração. Nessa noite Deus usa Esdras na unção, mas Deus usa Neemias na restauração. Deus está levantando Neemias nessa noite. Deus está levantando Neemias nessa noite, porque ele ainda tem restauração, ele ainda tem aleluias, ele ainda tem restauração. Ele levanta Neemias nessa noite.
Alavarabashui calavarabas. O Espírito de Deus está nessa noite. O terceiro membro da Trindade está aqui nessa noite. Está sondando o coração de crente nessa noite. Ele está levantando gente do anonimato essa noite. Mas pregador, eu sou pequeno. Mas Deus te diz nessa noite que Ele te arranca do anonimato essa noite. Para te dizer nessa noite: eu que te escolhi, eu que te escolhi, eu te levanto nessa noite, porque contigo eu tenho uma grande obra, e essa obra não pode parar. Quem recebe de Deus, adora Ele agora. Alavarabashui calavarabash, alavarabacalavarabashuia. Ele tem uma grande obra, e essa obra não pode parar, porque foi Deus que o levantou. Receba a unção de Deus. Alavarabash, alavarabashui calavarabash, alavarabashuia. Deus está aqui nessa noite. Deus se faz presente nessa noite. Aleluias. Aleluias, irmãos. A luta não pode te parar. A tristeza, a notícia ruim não pode te parar. Não importa o momento que você está vivendo. O rei até olha para Neemias dizendo: olha, Neemias, está tão triste, porque ele diz: olha, a cidade que meus pais estão sepultados está sendo destruída. Além de perder a família, ainda está tendo que lutar com a destruição de Jerusalém. Vai ter que lutar, aleluias, com a solidão. Vai ter que lutar vendo a cidade de seus pais sendo destruída, os sonhos que estavam naquela cidade. E o rei chega até Neemias dizendo: Neemias, você tem liberdade para ir ter a sua restauração de Jerusalém, os muros. Deus vai levantar você nessa noite para trazer restauração. Aleluias. Deus vai liberar o decreto na tua vida para restaurar a sua vida. Assim como o rei Artaxerxes olhou para Neemias dizendo: olha, Neemias, vai até Jerusalém, faz a restauração que for necessária. Mas mesmo a gente passando por deserto, o inimigo vai se levantar de qualquer forma. Porque quando o rei dá liberação para Neemias trazer a restauração dos muros de Jerusalém, as portas, vai se levantar alguém chamado Sambalate. Sempre vai ter alguém do nosso lado assim, sempre vai ter um Sambalate na nossa vida, porque enquanto Neemias está restaurando, ele está se levantando contra Neemias, atentando-se contra a sua vida. Aleluias. Enquanto Neemias está trazendo restauração para Israel, enquanto Neemias está trazendo restauração para a cidade de seus pais, Sambalate está oportunando a vida de Neemias. Ele ainda está se levantando sobre a vida de Neemias. Sabe o que eu entendo nessa noite? Que quando Neemias está restaurando, Sambalate chega até Neemias, manda mensageiros dizendo: olha, vamos congregar-nos nas aldeias. Mas o interessante é que a resposta que estava na vida de Neemias
Porém, a Bíblia diz, porém Neemias, isso aqui é muito forte, porém Neemias envia mensageiros a Sanbalate dizendo, olha, eu estou numa grande obra. No capítulo onde nós lemos vai dizer assim, porém eu estou numa grande obra e eu não posso parar agora. Você também está aqui nessa noite, você está numa grande obra, não pode parar. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Eu não tenho costume de fazer isso não, mas olha para o teu irmão que está do teu lado, olha, não me atrapalha não, eu estou numa grande obra, e se você puder estar comigo nessa grande obra, aleluias, a obra vai ficar de pé. Aleluias, aquele que começou essa obra, ele é fiel para terminar. Aleluias, você vai estar numa grande obra. Sanbalate vai se levantar na tua vida, contra a tua vida, mas você vai dizer para Sanbalate essa noite, olha Sanbalate, não me atrapalha, porque eu tenho uma restauração para terminar. Aleluias, aleluias. Eu quero te dizer algo nessa noite. Deus pode colocar você para viver no meio de cobras. Deus pode te colocar para viver no meio de serpente. Deus pode te colocar para você viver no meio de luta. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. A luta não vai te parar. Deus pode te colocar para viver no meio de deserto. Deus pode colocar você para viver no meio dos seus inimigos. Deus pode te colocar para viver no meio da serpente, mas eu quero dizer para você, a luta não vai te parar. Levanta a tua mão para adorar essa noite. A luta não vai parar o projeto de Deus. Sanbalate não vai parar o projeto de Deus na tua vida. Aleluia. Deus está levantando Neemias essa noite para trazer restauração para a tua vida. A luta não vai te parar, o deserto não vai te parar. Eita, aleluia. Alavarabaca, alavarabax. Deus está aqui nessa noite. Quem pode sentir hoje a presença dele? Deus está restaurando nessa noite. Deus está trazendo restauração nessa noite. Deus está trazendo vida, vida com abundância essa noite. A unção dele está aqui. A unção dele está nessa noite. Restauração. Deus levanta Neemias para restaurar. E Deus levanta extra para a unção. Alavarabás. Alavarabaca, alavarabás. Aleluias. Isso aqui é muito forte. Deus levanta Neemias para restauração. E Deus levanta extra para derramar unção. A obra que Deus iniciou na sua vida não pode parar. Fechei a Bíblia. A unção que Deus tem na sua vida é grande. A promessa que o Senhor tem na tua história é grande. Aleluias. Sanbalate não vai atrasar a obra do Senhor na tua vida. Sanbalate não vai atrasar a promessa do Senhor na tua vida. Sanbalate não vai atrasar aquilo que você está fazendo. Você vai olhar para Sanbalate, vai olhar para o diabo, apontar o dedo mesmo, dizer: olha, diabo, não me atrapalha, porque estou numa grande obra. Essa obra não pode parar. Isaías capítulo 43, versículo de número 3. Aleluia. Ainda o que antes houvesse dia, ele é, e operando o Senhor ninguém pode impedir. Agindo o Senhor na tua vida,
vida. O inimigo não pode parar, o inimigo não pode deter, porque foi Deus que o levantou. E Ele está dizendo nessa noite: eu levantei essa obra na tua vida, continua nessa obra, porque eu vou terminar essa obra.